nos últimos capítulos da novela Pega Pega, vai acontecer o julgamento dos envolvidos no roubo do Carioca Palace. Acontecerá o maior barraco e terá vilão sendo desmascarado no tribunal. Além disso, alguns dos envolvidos serão inocentados e outros terão que ficar a vida inteira na cadeia. Tudo deverá acontecer quando o julgamento dos 4 amigos começar. Eles chegam ao tribunal, cada um acompanhado de seu advogado, enquanto os familiares e amigos aguardam ao lado de fora. Vitor se senta ao lado de Aguinaldo, Sandra Helena e Júlio. O chefe do esquema respira fundo e fala: "Como no começo, nós 4. Aguinaldo fala: "Força, gente, força." Sandra Helena fica mais apreensiva e fala: "Que Deus nos proteja." Júlio interrompe e diz: "O juiz, ele quem vai defender a nossa vida." O juiz entra no tribunal e todos ficam em pé. Ele se senta e todos fazem o mesmo. O meritíssimo fala: "Dou como aberta a audiência referente ao furto no Carioca Palace Hotel, que ocorreu na madrugada do dia 9 de junho deste ano. Os réus Júlio Mendes da Silva, Aguinaldo Macedo, Sandra Helena dos Passos Reis e Vitor Aguiar, funcionários do referido hotel, levaram 40 milhões de dólares pertencentes a Pedro William Guimarães, ex-proprietário do Carioca Palace. Como os 4 acusados já confessaram em depoimento à polícia, o que vai ser decidido nesse tribunal é a punição, e se houver, de cada um dos participantes. Para isso, é relevante conhecer as motivações, a ação e o impacto que foi provocado na vida dos réus e da vítima. Pedrinho é chamado para depor, ele entra, encara os 4 no fundo dos olhos e o juiz o manda sentar. O promotor pergunta: "Senhor Pedro, o senhor havia fechado negócio com o empresário Eric Ribeiro e ele lhe deu em pagamento pela compra do Carioca Palace a quantia de 40 milhões de dólares em espécie?" Pedrinho responde: "Sim, isso foi um pedido meu, inclusive. Eu estava de partida do país, ia viver em Nova York. Eu não queria fazer transações bancárias, não queria contratar nenhum doleiro, porque o pai do Vitor já tinha sido meu doleiro, e eu já tinha sido golpeado por ele." O promotor pergunta: "E além do senhor e do Eric Ribeiro, alguém mais tinha conhecimento da transação?" Ele responde: "O Breno, meu contador, o Nelito, meu mordomo, que ia viajar comigo, e o Júlio. O Júlio era garçom, um dos melhores. Ele estava presente na minha suíte quando eu conversei sobre a transação." Antes de continuar contando, se possível, clica no botão de gostei e inscreva-se no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Pega Pega e te deixa por dentro de todas as novidades da novela. Aproveita e me conta quem você acha que merece apodrecer na cadeia. Deixa seu voto nos comentários e escreva de qual cidade você assiste a novela. Retomando as cenas, Júlio começa a se lembrar de quando ouviu sobre a transação e o promotor pergunta: "Então o réu Júlio Mendes da Silva ouviu a conversa e foi logo contar para os seus futuros comparsas?" O advogado de Júlio fala: "Protesto, excelência. A promotoria não tem como sustentar essa afirmação." O juiz diz: "Protesto aceito." O promotor fala: "Eu reformulo. Senhor Pedro, como o senhor acredita que os outros 3 funcionários ficaram sabendo da transação, dos dólares e de tudo mais?" Pedrinho responde: "O Nelito não foi. Eu coloco minhas mãos no fogo por ele. Eu suponho que o Júlio comentou com alguém, que comentou com outro alguém e assim foi se espalhando." O advogado de Júlio pergunta: "Então a notícia da venda não ficou só entre os réus?" Pedrinho responde que não e o advogado questiona: "Então não foram só os réus que poderiam ter tido essa ideia?" Pedrinho responde: "Sim, isso é verdade, mas foram eles que executaram, porque para executar precisava da senha, saber onde ficam as câmeras e os pontos delas, coisa que o Vitor sabia por causa do pai dele." O outro advogado pergunta: "A senha do cofre era alterada de quanto em quanto tempo?" Pedrinho responde: "Eu comprei o cofre com uma senha e ela permaneceu desde a instalação dele." O advogado questiona: "Seu Pedrinho, o senhor se espanta por alguém descobrir uma senha que o senhor não alterou por décadas?" Pedrinho responde: "Eu me espanto por alguém roubar um dinheiro que não lhe pertence. Tiraram aquilo de mim sabendo que aquilo era tudo o que eu tinha na minha vida."
o advogado fala. Eric Ribeiro era conhecido por comprar e vender empresas. Ele demitia todos os funcionários. O senhor não se importou com seus funcionários serem mandados para a rua naquela noite? Pedrinho diz. Ele falou que ia comprar o Carioca Palace e eu acreditei nele. Pouco tempo se passa e Luísa é chamada para depor. A moça se senta, começa a reconstituir os fatos e fala. Quando eu cheguei no cofre, o meu avô estava passando mal. Eu achei que eu fosse perder o meu avô ali. Isso poderia ter acontecido porque ele acabou de passar por uma cirurgia delicada no coração. Dinheiro nenhum vale a vida do meu avô, e vocês quase tiraram isso de mim. Sandra Helena se irrita e começa a gritar. Mas ele tá vivo, não tá? Tá forte, tá feliz, tá bem. Eu não gostava do Dr. Pedrinho na época, mas eu aprendi a gostar e até devolvi tudo pra ele, tudinho. E não foi só eu, o Júlio também. O juiz diz. A ré não pode se pronunciar. Luísa fala. Esse roubo trouxe muita coisa ruim e muita coisa boa como consequência também. Mas eu quero justiça. As pessoas não podem fazer o que elas quiserem com a vida das outras sem mais nem menos. Ao fim do depoimento de Luísa, o juiz suspende a sessão. Após poucos dias, o julgamento retorna e todos eles se sentam. Eric é chamado para depor e o juiz fala. Eu acompanhei o crescimento da sua empresa nas 2 últimas décadas. O senhor já era um dos empresários mais bem-sucedidos do país na época da compra do Carioca Palace. Capa de revistas de negócios, um dos homens mais ricos do Brasil. O que o levou a comprar o hotel? Eric responde. A mesma motivação que me levou a comprar qualquer outro negócio. Lucro, claro, é sempre lucro. A minha intenção era comprar o hotel, demitir os funcionários, fechar o estabelecimento e vender. Eu só comprei o Carioca Palace por 40 milhões de dólares porque ele veio com inúmeras multas trabalhistas que eu assumi. O juiz pergunta. Isso pode ter vazado? Os funcionários do hotel podem ter ficado sabendo que seu desejo de fechar o estabelecimento? Eric responde. Eu acredito que sim. Eu me lembro de ter comentado isso com a minha filha nos corredores do hotel. Mas qual a relevância das minhas intenções com a compra? O juiz responde. Eu quero entender as motivações do roubo. O promotor diz. Dr. Eric, o senhor apareceu com os óculos usados pelo Vitor Aguiar para pichar as câmeras. Eric se explica. O óculos caiu em um carrinho e minha filha pegou os óculos e eu peguei nas coisas dela. O promotor fala. Meses depois, o réu Vitor Aguiar descobriu que o acidente que levou a sua primeira esposa foi de propósito. Ele colocou essas provas em uma pasta sua. Eric diz. Certamente ele quis desviar a atenção da polícia. O promotor fala. Excelência, o réu em questão não tem limites para fazer coisas erradas. Ele planejou o roubo, organizou tudo e, como se não bastasse, acusou terceiros. Sandra comenta com Aguinaldo. O Malagueta está se ferrando todo. O advogado de Júlio fala. Senhor Eric, o senhor estava desconfiado no envolvimento da Sandra Helena. Então, você a seduziu, enganou e armou uma armadilha entregando para a polícia tudo o que o senhor havia descoberto, passando por cima de sentimentos verdadeiros que uma mulher tinha pelo senhor. Eric diz, eu não me orgulho de ter passado por cima de sentimentos de ninguém para conseguir o que eu queria. O advogado pergunta, o meu cliente, Júlio Medeiros, foi o único que o senhor não perseguiu. Por quê? Eric responde, porque o Júlio se entregou. Ele devolveu o dinheiro, mas continuou trabalhando no hotel, servindo na minha suíte. Um cara de pau, dissimulado, enganando a mim e a todos no hotel. Após um tempo, Antônia é chamada para depor e ela conta toda a história e o promotor pergunta. Então, é correto dizer que, desde que se conheceram, o réu Júlio Mendes da Silva mentia para a inspetora? Antônia responde. Sim. O promotor pergunta. Alguma vez ele teve a oportunidade de contar o que estava planejando ou confessar o que havia feito? Antônia responde. Eu acho que várias vezes. O promotor pergunta. E mesmo vendo seu estado e sabendo como a senhora o amava, ele teve coragem de seguir enganando? Antônia responde. Sim. O promotor fala. Excelência, é possível que o réu em questão tenha se envolvido com a policial para se acobertar. Júlio fala. Isso não é verdade. Eu amo a Antônia. Eu sempre amei a Antônia. O juiz se irrita e manda o réu ficar quieto. Após um tempo, Arlete é chamada e fala. Eu sou a maior culpada do desespero do meu filho. Ele estava sozinho.
prestes a perder o emprego, com uma notificação de despejo nas mãos, tendo que cuidar das tias, e se eu estivesse aqui, nada disso teria acontecido. O promotor pergunta: por que a senhora não estava aqui? Arlete responde: eu tive que ir embora na cidade por muito tempo. O promotor fala: você fingiu que não estava viva para sua família porque havia cometido um crime de adulteração de provas, correto? Arlete responde: correto, mas isso já prescreveu e eu estou livre de qualquer acusação. Eu fiz isso para salvar o meu filho. O juiz pergunta: é verdade que você voltou para pagar a fiança de seu filho depois que descobriu que ele estava preso? Arlete responde: é verdade, meritíssimo. Eu tinha uma dívida com meu filho e eu precisava pagar. Aguinaldo diz: seu meritíssimo, o Júlio não queria participação de nada. Sandra Helena fala: é verdade, o Júlio fez de tudo para a gente não fazer isso. Malagueta diz: até na hora H, quando já estávamos dentro do cofre, ele disse para não fazermos e quis desistir. O juiz se irrita e manda os réus ficarem calados. Enquanto isso, Nina e Expedito chegam juntos e entram para assistir o julgamento. Mônica é chamada como testemunha de acusação e todos se assustam. Enquanto isso, no lado de fora, todos os familiares e amigos ficam aflitos com a situação. Maria Pia chega fazendo barraco e tenta entrar a qualquer custo. Dentro do tribunal, Mônica se senta e começa a depor. Após um tempo, ela fala: o Vitor não era do bando do pai dele. O promotor questiona: como não? Ele que passou as informações do hotel, das câmeras, a senha do cofre. Mônica diz: o Vitor deve ter escutado o Timóteo comentar sem que o próprio Timóteo tenha se dado conta. Ele queria que eu largasse o bando e arrumasse um emprego. O promotor fala: você disse que viria depor porque tinha informações importantes sobre o réu com o bando do Timóteo Filho. Mônica fala: mas essa é a informação, eu fazia parte do bando, o Vitor nunca fez. O promotor pergunta: quanto você levou ou está levando do dinheiro roubado? Mônica responde: eu não levei nada para dizer isso. Você quem me colocou como testemunha de acusação. Eu vim para dizer a verdade, essa é a verdade. Antes do roubo do Carioca Palace, o Vitor nunca fez nada. Mas tem outras pessoas do esquema do Timóteo que eu posso entregar e que estão aqui, nessa sala. Nina se assusta na mesma hora e fala: aqui está muito quente, eu vou sair para tomar uma água. Mônica aponta o dedo para Nina e avisa: é aquela ali, policial. Eu conheço ela como Nina. Ela estava com a gente no esquema. A policial tenta sair andando e fala: eu não vou ficar aqui escutando um negócio desses. Expedito a puxa pelo braço e grita: você não vai a lugar nenhum. Uma grande confusão começa e Nina é presa. No lado de fora, os familiares ficam ainda mais agitados. Melito e Cíntia são ouvidos e defendem os amigos. Pouco tempo se passa e os réus são ouvidos. Um advogado manda: eu quero que você conte como o roubo aconteceu. Todos começam a se lembrar de detalhes do momento e Aguinaldo fala: primeiro eu acertei o relógio com a Sandroca. Ele continua explicando até o momento em que Júlio é chamado e conta sobre o seu lado. Ele chega até o momento em que viu os sensores do cofre e o juiz pergunta: foi nesse ponto que você quis desistir? Júlio responde: foi. Eu tentei convencer o Malagueta a desistir porque a gente não é bandido. Nunca fomos bandidos. A gente só entrou nessa por falta de juízo. E o roubo só deu certo porque a gente teve sorte. Sandroca é chamada e a advogada pergunta: e você, se arrepende do que fez? Ela responde: todos os dias, ainda mais depois que o universo me mostrou que eu podia ter tudo o que eu sempre quis de forma honesta. Seu juiz, depois que eu fui pra prisão, eu não quero mais voltar pra lá. Malagueta fala: eu me arrependo. Roubo é coisa de gente que não tem talento para construir com as próprias mãos e quer levar vantagem em cima dos outros. O advogado pergunta: você pensava assim na época do roubo? Ele responde: não, não pensava, mas a gente muda. Os réus terminam de depor e a confusão na parte de fora fica maior ainda. Após um tempo, Maria Pia invade o tribunal e todos vão atrás. O juiz começa a gritar pedindo ordem e todos ficam em silêncio e ele fala: eu deveria expulsar todos vocês, mas eu estou vendo que são parentes dos réus, então eu vou permitir que ouçam a minha decisão.
todos ficam ainda mais nervosos e o juiz fala: conhecido como o roubo do Carioca Palace, a ação dos funcionários do referido hotel se mostrou um plano ousado, calculado e que tinha tudo para dar errado devido à inexperiência dos réus. A sorte jogou contra vocês. Se ela tivesse sido menos cúmplice, talvez em algum momento da ação vocês se dessem conta de que não existe roubo perfeito e que teriam que pagar pelo que estavam fazendo aquele dia. E esse dia finalmente chegou. Hoje vocês vão pagar por tudo isso. Todos se preparam para ouvir a sentença e o juiz continua. Por crime de furto, qualificação e formação de quadrilha, os réus estão condenados à prisão em regime fechado. As penas seguem proporcional à participação de cada um. Júlio Mendes da Silva, 2 anos de detenção. Sandra Helena dos Passos Reis, 4 anos de detenção. Agnaldo Macedo, 4 anos de detenção. Vitor Aguiar, 8 anos de detenção. Por serem réus sem antecedentes, os réus podem entrar com pedido de condicional assim que tiverem cumprido 1/3 da pena. E com isso, eu dou por encerrado esse julgamento. Calma, ainda tem mais uma notícia surpreendente da novela Pega Pega. Para assistir, é só clicar nesse vídeo que está aparecendo agora aqui na tela. E todo dia tem vídeo novo aqui no canal e eu tô te esperando. Até mais!